Fala, quarentenados! Espero que vocês estejam muito bem trancados em casa, lavando as mãozinhas e passando muito álcool gel. Meu nome é Eduardo Klinger, criador do site Eduardo Klinger, e hoje a gente vai falar sobre os sintomas da Covid-19. Mas antes de começarmos, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha esse vídeo, que a sua contribuição é muito importante para o desenvolvimento do canal, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto. É importante saber que o vírus pode demorar até 14 dias para apresentar os primeiros sintomas, mas já a partir do terceiro dia infectado, a pessoa já pode transmitir a doença. Por isso que é importante o uso de máscaras no convívio social e principalmente a quarentena, né? Então é aquele caso de só saia se for estritamente necessário. Certo, passou os 14 dias, o mais normal de acontecer é apresentar os sintomas, mas depois desses 14 dias as pessoas se dividem em. Vou colocar três grupos: os sintomáticos, os assintomáticos e os sintomáticos leves. Então vamos começar pelos sintomáticos. Depois dos 14 dias, os primeiros sintomas que aparecem são tosse, febre e cansaço, sendo o cansaço o sintoma mais característico da doença e o que a difere de outras doenças como gripe, por exemplo. Um terço dos pacientes apresentam um quadro de. Tem um nomezinho técnico para isso, mas eu esqueci de pesquisar e eu não sei. Mas apresentam perda do olfato. Não é um sintoma característico da doença, apenas um terço dos infectados apresentam esse sintoma, mas é uma característica em comum, não na maioria, mas bem comum, certo? Sendo que esse cansaço pode evoluir para o caso de dificuldade para respirar, ou seja, um cansaço muito extremo. Você vendo, acompanhando a televisão, né, as notícias, você percebe lá pessoas que apresentam esse sintoma que têm dificuldade para falar. Uma pessoa que falou que foi tomar um banho e ao lavar o cabelo ela se sentiu cansada. Então é esse tipo de cansaço. Não é porque eu fui, sei lá, subir as escadas e fiquei cansado. Sim, mas eu subi 4 andares e eu já tenho 60 anos. Não, não é nesse caso. É um cansaço de fazer tarefas simples, como cozinhar, lavar o cabelo, ir até o banheiro, coisas simples, cansaço ao falar também. Então é esse tipo de cansaço. E aí a gente tem o segundo caso, que são os sintomáticos mais leves. Nem todo mundo chega até esse ponto de cansaço. A maioria das pessoas até são diagnosticadas com a Covid-19, porém apresentam sintomas mais leve, como uma tosse, um resfriado, algo do tipo, mas que ainda assim parece muito com uma gripe. E eles não chegam a desenvolver um cansaço extremo ou mesmo algum cansaço. Então, ainda assim, se você apresenta sintomas de gripe, como muito provavelmente não vai dar para fazer um teste para saber se você está ou não está infectada com a doença, o melhor mesmo é já se prevenir, é usar máscara, é se isolar do pessoal, se isolar da sua família dentro de casa e manter todos os cuidados médicos. Porque se for um resfriado, normalmente o resfriado comum passa de 3 a 7 dias. Então, passou esse período, já se sentiu melhor, pode ser que você tenha tido apenas uma gripe. Mas se os sintomas permanecerem por mais tempo ou se agravarem, aí pode ser que estejamos tratando da Covid-19. Mas e aí, se eu tenho sintomas, mesmo os leves, como é que eu sei se eu devo ir ou não ao hospital? A recomendação dos órgãos públicos de saúde no Brasil é que você só procure a emergência médica, só procure o auxílio médico em caso de cansaço extremo, em falta de ar. Por quê? Primeiro, não tem cura, não tem tratamento, então não tem por que você ir ao hospital. Literalmente fica em casa e espera passar. Segundo, tô com falta de ar. Aí você procura o médico, porque aí há o risco de você morrer. Aí há um risco de morte. Então é por isso que você só deve procurar o médico quando realmente sentir o cansaço, que aí já estamos falando de um sintoma mais grave, um sintoma que pode levar ao óbito. Então, nesse caso, você procura o hospital. Mas caso contrário, fique em casa o máximo que puder, até porque você só vai dar uma viagem à toa, vai espalhar a doença por aí sem necessidade. Então, pense também no coletivo, tá? Beleza, falei de três, são três grupos, eu falei de dois, os sintomáticos e os sintomáticos leves. Vamos falar agora dos assintomáticos. A maioria dos casos, se eu não me engano, até 80% deles, são de pessoas assintomáticas. Entre os principais assintomáticos estão as crianças. E o que é o assintomático?
Assintomáticas são aquelas pessoas que não apresentam sintomas da doença, ou seja, são pessoas que, como eu, estão bem de saúde, não apresentam nenhum sintoma, mas que estão infectados. Eu não estou, tá? Não sei porque eu me dei de exemplo. Mas são pessoas que aparentam estar com boa saúde, mas que estão infectadas. E mesmo sem apresentar sintomas, essa pessoa ainda pode transmitir a doença. Então, os assintomáticos são o principal perigo nessa pandemia, porque não tem como saber, qualquer um pode ser um assintomático. É por isso que a quarentena é tão fundamental. Deixar a pessoa isolada, que se ela for assintomática, ela vai ficar em casa sem saber que está com a doença, mas também sem espalhar a doença. E como ela é assintomática mesmo, ela vai nem perceber quando a doença for embora do corpo dela, ou for curada. Então, os assintomáticos são o pior grupo de risco, ou são o pior grupo no meio dessa pandemia, que eles transmitem a doença e você não sabe que eles estão infectados. E isso responde àquela pergunta idiota do nosso presidente, quando ele foi discursar em rede nacional, que, se a doença só afeta os idosos, por que a gente fecha as escolas? Porque as crianças são as maiores assintomáticas, é o grupo de maior assintomático. Somente crianças com doenças mais graves, que a gente vai falar já sobre isso, é que apresentam a doença, que apresentam sintomas da doença, que podem até levarem a óbito também. A maioria, crianças saudáveis, se tornam assintomáticas e elas transmitem a doença, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o avô. Então é por isso que a gente isolou as escolas, ou melhor, cancelaram as aulas, porque as crianças podem espalhar a doença. Beleza, até aqui a gente pegou os três grupos. Outra coisa que também é de fundamental importância é quais as doenças que agravam a Covid-19. Entre elas, a gente tem a diabetes, a asma, a doença cardiorrespiratória, cardiovasculares também. Qualquer tipo de doença respiratória também é agravante e pressão alta. Né? Então, se você tem algum tipo de doença, independente da idade, você é do grupo de risco. Outra coisa para também ficar esperto, não leve a sério esse negócio de idade. Eu sou novo. Foda-se. Isso não te garante nada. A gente está vendo aí, principalmente no Brasil, que está com um nível de letalidade muito alto, se eu não me engano, hoje passou de 4,2%, a letalidade da doença no Brasil. E a classe entre 20 a 49 anos está tendo um aumento de óbitos muito grande e que está alarmando a comunidade médica no Brasil. Então, esqueça esse negócio, só mata os velhos. Não, você que é novo também pode morrer. A gente viu há pouco tempo um cozinheiro, um estudante de culinária que teve a doença e que morreu e ele não tinha nem 30 anos. Se eu não me engano, ele tinha 29, era 28, uma coisa assim. A gente viu na Inglaterra uma menina de 24 anos ser morta pelo Covid-19. A gente viu outra de 16 também morrerem. E aqui no Brasil, lá pelo Amazonas, se eu não me engano foi no Amazonas, mas lá pela banda da região norte do Brasil, morreu um indígena de 15 anos. Ou seja, tá matando geral, não importa se você é velho, se é novo, tá matando todo mundo, então se cuide. Não tem essa de, sou novo, foda-se. Lava as mãos, fique em casa, cubra o rosto ao tossir, espirrar e leve a sério todas as recomendações do médico. Como eu já disse antes, se você quer alguém em quem confiar, não confie em você mesmo, não confie no presidente, principalmente o presidente, a última pessoa que você deve confiar, confie nos médicos, tá? Leve isso muito a sério. E a gente tem também, eu acho que eu já falei de tudo, né? Os sintomas, os assintomáticos, os sintomáticos leves, os sintomas da doença, quando procurar um médico. E é isso, né? Então, essas foram as dicas. Como prevenir a doença? Essa é a questão. Cuidado com fake news. Tá rolando muita história por aí de gaguejar água com vinagre, que fígado de boi cura, que, sei lá, o caralho de asa que o pessoal inventa. Cuidado com essas fake news. Quais são, até o momento, quais são as medidas que têm efetividade médica comprovada? Ficar em casa, lavar as mãos, cobrir o rosto ao tossir ou espirrar, que é mais? Garantir a defesa do sistema imunológico. Então, não fumar, não beber, se alimentar bem, dormir bem, cuidar da sua saúde. Se você tem diabetes, deixar ela controlada. Se você tem pressão alta, deixar ela controlada. Enfim, cuidar da sua saúde. Isso que a gente sabe,
ajuda a prevenir e a aliviar os sintomas da doença, tá? Então, qualquer notícia que você vê na internet, pressuponha que é fake news. Se não saiu no jornal, se não saiu na TV, pressuponha que é fake news. Eu vi até uma notícia dizendo que já tinham descoberto a cura da Covid-19. Não, isso é pura besteira, não tem ainda a doença. A galera tá estudando isso. Lembrei de outra coisa também, eu já gravei até um vídeo sobre cloroquina. Vou deixar na descrição. Não tomem cloroquina. Deixe esse remédio para quem realmente precisa. A cloroquina é um remédio que só pode ser usado sob prescrição médica e pode causar arritmia, cegueira e até levar à morte. Então, não tomem o remédio, tá? Esperem os cientistas comprovarem a sua eficácia, que aí eles vão criar um remédio à base de cloroquina para poder curar a doença, tá? Então, mesmo que descubram que a cloroquina pode curar a Covid-19, eles não vão liberar o uso da cloroquina, porque a cloroquina tem uma concentração dos componentes lá, que eu não entendo de química, tá? Então me perdoem, mas a cloroquina tem uma composição de tanta quantidade daquele remédio, certo? Ele é projetado, o remédio, a cloroquina, para combater a malária, então ele tem as suas concentrações para combater a malária. Se for comprovado que ele pode curar a Covid-19, vai ser produzido um outro remédio à base de cloroquina, mas em concentrações suficientes para combater a Covid-19, tá? Então, não adianta, mesmo que seja verdade, você tomar esse remédio. Então, é isso, acho que eu falei de tudo. Se cuidem, levem isso a sério, cumpra a quarentena. O pessoal não está cumprindo a quarentena, os governos estão querendo afrouxar a quarentena, isso é um perigo. A gente agora que começou a chegar na curva, então levem a sério a quarentena, se cuidem, não corram riscos desnecessários, porque essa doença mata, é perigosa, mata qualquer um, independente da idade, então levem isso a sério. A gente está numa pandemia, e a maior pandemia do século XXI. E olha que a gente só está em 20 anos do século XXI, né? Mas é isso. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima.